dia a todos. Que Jesus então nos abençoe hoje e sempre. E hoje a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre justamente a paz, né? Então a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso, porque é um momento que eu imagino a gente precisa muito disso. Refletir um pouquinho sobre a paz. É o nosso tema, né? Reflexões sobre a paz. Porque nesse momento complexo da transição que a gente está vivendo, nessa mudança de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, as coisas não estão fluindo tão tranquilas como a gente imaginou que seria, como a gente pensou que seria. Porque quando a gente fala transição para um mundo melhor, a gente pensa, cada dia as coisas vão ficar melhores. E vão, efetivamente, porque faz parte da lei do progresso. Mas nesse meio tempo, algumas coisas precisam ser esclarecidas. Algumas coisas vêm à tona para que a gente possa fazer esse conhecimento sobre o processo que a gente está vivendo. E aí, nesse momento que a gente vê que as coisas não são tão simples como a gente imagina. Então, nesse mundo que a gente está vivendo agora, a gente está vivendo praticamente uma divisão. É um país invadindo outro país, um país jogando míssil em outro país, um país fazendo restrições para outro país. E aqui mesmo em nosso país a gente vê quantas divisões estão acontecendo e a gente pensa, poxa, mas cadê o mundo de paz que a gente está esperando? Só que muitas vezes a gente esquece que a paz que a gente espera é aquela que a gente dá. Porque o mundo projeta, na verdade o mundo é uma projeção daquilo que a gente tem dentro de nós. Se nós não temos a paz dentro de nós, se nós não conseguimos ficar tranquilos com a nossa consciência, como é que a gente pode esperar que outros façam isso? Se o mundo é uma projeção do que eu tenho por dentro, obviamente essa sintonia acontece. Então a gente percebe que a gente quer a paz no mundo, mas a gente não consegue ter a paz dentro de nós. Não conseguimos nem ter paz às vezes dentro de casa. A gente tem dificuldade às vezes até de escolher o sabor de pizza numa sexta-feira, porque um quer uma coisa, outro quer outra, e aí fica aquele conflito todo armado praticamente dentro de casa. Mas a gente quer a paz do mundo. Então as coisas não estão fechando conscientemente. E aí o que a gente deve fazer? A gente vai procurando meios de encontrar paz. Porque como nos diz Gandhi, sejamos nós a mudança que a gente quer no mundo. Então a gente não pode esperar que outros façam o meu trabalho. Então nessa busca a gente vai encontrando ferramentas valiosíssimas em todo canto para nos ajudar nesse processo. E aquilo que a gente vai trazer, obviamente, não é uma regra, não é uma conduta absoluta, também não é um manual de autoajuda de como a gente conseguir a paz em 5 lições, ou como conseguir isso, aquilo, como a gente vê nos vídeos por aí, mas é uma receita de Joana de Ângeles, do livro Convites da Vida, em que ela nos fala que a paz não é tão difícil assim de conseguir. Então ela nos diz, é tão fácil a conquista da paz? Basta que não ambiciones em demasia, que corrijas os ângulos de observação da vida, que ames e perdoes, que te entregues às mãos de Deus, que cuida das aves do céu e dos lírios do campo, e que, por fim, cumpra fielmente os teus deveres. Então era esse o que a gente tinha para falar. A gente já tem bastante material para refletir sobre isso, né? Mas como a gente tem um horário para aqui para aproveitar, vamos detalhar um pouquinho sobre cada uma dessas partes, né? Então vamos dividir essa frase de Joana, que está aqui no livro Convites da Vida, que até ela trouxe aqui, sugiro para quem lê. Eu não lembro exatamente em qual capítulo eu tirei essa frase, mas eu acredito que se vocês lerem da primeira à última página, vocês vão fatalmente encontrar esse texto embutido em algum capítulo. Então vamos discutir um pouquinho sobre isso, né? O primeiro ponto que ela nos traz, não ambicionar em demasia. E aí a gente começa a perceber o quanto a dificuldade da gente ter paz nesse mundo tão complexo que a gente está vivendo, nesse mundo que nos induz ao consumismo, nos induz às ideias materialistas, e a gente vai esquecendo da nossa essência para se preocupar com a nossa aparência. Então a gente tem uma vinculação muito grande com as redes sociais, onde a gente vê muita gente de sucesso, muita gente postando coisas bonitas, postando coisas boas, e a gente fica pensando assim, poxa vida, mas eu não tenho isso. Eu tenho que fazer algo para conseguir isso.
Porque se a gente não mostra, não posta para o mundo uma posição de sucesso, de bens materiais, que nos garanta o sucesso, que mostra que a gente está evoluindo materialmente ou socialmente, a gente pode se sentir, às vezes, um pouco deprimido. A gente acha que está ficando para trás. Poxa, todo mundo está vivendo uma vida boa, só eu que não estou. O que está acontecendo? Então a gente vai se preocupando muito com as aparências, se preocupando muito com as questões materiais, e aí vai esquecendo da nossa essência. Mas vamos detalhar um pouquinho mais sobre isso. Primeiro, não estamos aqui, obviamente, fazendo uma apologia contrária ou contrariando aquelas questões naturais que a gente todos temos. Ou seja, não é nenhum problema a gente ter uma vida melhor. A gente lutar para ter um carro melhor, para ter uma casa melhor, para ter uma condição de vida melhor, não é nenhum problema isso. Desde que, obviamente, seja conseguido com um trabalho sério, um trabalho honesto, tudo isso é válido e faz parte do nosso processo. Mas o que o Evangelho está nos dizendo aqui é que, muitas vezes, a gente dá mais atenção ao provisório do que ao permanente. Porque o que é a nossa vida? Materialmente falando, é esse corpício que a gente tem aqui e que a gente olha na frente do espelho todos os dias. Só que ele tem um prazo de validade. Ele, materialmente falando, ele começou na nossa última encarnação, que é essa atual, aliás, na verdade, quando a gente nasce, e vai terminar quando a gente voltar para casa. Então a nossa vida material, enquanto encarnados, é essa que a gente está vivendo aqui. Então a gente tem, sim, todos esses confortos que a matéria, que a ciência nos possibilita, como um mecanismo de auxílio do espírito fazer o trabalho dele. Só que nós não estamos aqui materialmente para a vida toda. Nós estamos aqui temporariamente passando por esse planeta. Então lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, eles nos falam, Kardec pergunta qual que é o objetivo da nossa encarnação. Em outras palavras, ele quer dizer, o que afinal a gente está fazendo aqui, nesse planeta, nessa vida, nesse momento. E aí eles respondem que a gente está aqui para poder ter condições de evoluirmos espiritualmente. Então a gente tem duas grandes certezas desse mundo, só duas, porque todo o resto é relativo. Uma é que nós vamos morrer nesse corpo físico. Isso é um fato incontestável. Por mais que a gente faça procedimentos para aumentar a nossa vida, para ficar mais bonito por mais tempo, por mais que a gente tente esticar a nossa vida, fisicamente ela vai terminar um dia. E, espiritualmente falando, é que nós todos estamos evoluindo e crescendo, ou seja, ninguém fica estacionado. Então a gente tem dois cenários aqui, o material e o espiritual. Quando a gente foca mais tempo, mais energia somente no material, a gente tem problemas para encontrar paz. Então a gente precisa, como nos diz o Evangelho, avançar ou aumentar o nosso campo de visão. A gente tem que olhar as coisas também pela ótica espiritual. Espiritualmente falando, nós estamos aqui de passagem. E se a gente privilegia, como disse, o provisório, ou seja, aquilo que a gente vai deixar aqui, em detrimento das questões espirituais que vão nos acompanhar, a gente vai ter muitos problemas. Porque quando a gente desencarnar, quando chegar o nosso momento de ir, por mais que a gente tente, a gente não vai levar nada material. Então os carros vão ficar, as casas vão ficar, tudo aquilo que a gente tem de material vai ficar aqui. Porém, o que a gente vai levar são as nossas experiências, são as vivências que a gente teve, as sensações, os momentos de alegria que a gente viveu, também os momentos de tristeza. Então a gente tem que buscar, sim, um equilíbrio nas questões. Não privilegiar somente o material em detrimento do espiritual. Então não se preocupar, parece um chavão, mas é não se preocupar somente com o ter, mas também com o ser. Ser alguém melhor, ser alguém mais produtivo para a sociedade, ser alguém melhor para as outras pessoas, começando por nós e se estendendo pela nossa família, nosso grupo de amigos, pelos nossos companheiros aqui da Casa Espírita, ou seja, para o mundo em geral. Então, quando a gente ambiciona em demasia,
E presta atenção que Joana nos diz, não ambiciones em demasia. Então ela não está condenando a ambição. Todos nós, como falamos, temos o direito de ambicionar coisas melhores, mas que tenhamos equilíbrio para que isso não corrompa a nossa essência. Porque quando a gente se apega demais, e isso é uma tendência de muitos de nós enquanto encarnados, né? A gente se acostuma fácil com algumas coisas. Então a gente vai esquecendo, por mais que a gente tenha conhecimento, a gente vai se apegando às questões materiais. E isso é um problema sério. Quem participa de grupo mediúnico provavelmente já deve ter ouvido isso, mas uma das aflições que os espíritos nos trazem quando estão desencarnados é: eu trabalhei a vida inteira e agora vem alguém e está querendo tomar o que é meu. A gente mostra para ele que ele tem o universo todo à sua disposição, mas eles preferem ficar apegados à sua casa, à sua terra, aos seus bens, ou às vezes às suas pessoas, que eles também consideram como bens. Então isso torna-se um motivo de muita aflição para os espíritos, que eles voltam para o mundo espiritual, deixaram a matéria para cá, mas ainda estão apegados às questões materiais. Então, quando essa ambição se torna em demasia, quando a gente perde esse ponto de equilíbrio e se apega demais às questões materiais, às questões físicas, nós temos muita dificuldade de conseguir a paz, conseguir relaxar e seguir a nossa vida. E mesmo aqui no plano material, quando a gente fica nessa ânsia de querer mais mostrar que a gente tem, em lugar da gente ser, o que acontece? Para nesses padrões de comparação que a gente vai tendo, a gente acaba extrapolando até o nosso próprio equilíbrio familiar. Então, para mostrar uma vida melhor, eu acabo me endividando para poder ter um carro melhor. Então a gente vai lá, a gente não tem condições de ter o carro, não tem condições às vezes de comprar um telefone mais novo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazendo prestações, vai se endividando no cartão, e aí chega um momento que a gente percebe que as nossas despesas estão muito maiores que as nossas receitas. Tudo isso porque faltou um pouco de equilíbrio, um pouco de bom senso, um pouco de reflexão sobre aquilo lá. E aí a gente se aflige, né? Como é que eu vou pagar tanta conta assim? Mas se a gente tivesse contido um pouquinho o nosso impulso material, talvez a gente estivesse em uma situação mais confortável. A gente estaria nos acostumando a uma vida mais simples e que vai nos dar paz. E aí a gente percebe por que Joana nos diz que a gente não deve ambicionar em demasia para conseguir a paz. Porque como é que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro toda noite e dormir em paz, sossegado, se a gente está preocupado com tanta conta para pagar? Se a gente está preocupado com tantas questões materiais, ou ambicionando, pensando como é que eu vou conseguir isso, como é que eu vou aplicar aquilo. E outra coisa, como é que a gente vai ter paz, apegado aos nossos bens materiais, se a gente fica preocupado que o ladrão roube, que o outro faça isso, que aconteça aquilo. Então aquele medo de perder nos faz ficar aflitos, e aí a gente não tem paz, não consegue relaxar, não consegue sossegar. Então, para a gente conseguir a paz, como nos diz Joana, nessa ideia que ela dá, nesse projeto que ela faz, é que não ambicionemos em demasia para que a gente consiga equilibrar um pouquinho essas nossas questões. Termos uma vida mais coerente com a nossa essência espiritual, lembrando que, quando voltarmos, nada disso vai ficar. E se a gente se apega, a gente sofre. Então é treinar o desapego. O desapego também não é simplesmente a gente doar tudo e viver à custa da caridade alheia. Isso também é egoísmo, né? Isso é uma forma de orgulho. Mas é não privilegiar demais, ou seja, equilíbrio é a palavra-chave, né? Para assim a gente conseguir ter paz. Né? Outra coisa que ela nos diz, que corrige os ângulos de observação da vida. Reflexão interessante essa, né? O que é corrigir o nosso ângulo de observação da vida? É mudar a forma como a gente vê a vida, mudar a forma como a gente vê o mundo. Então todos nós temos um critério, um padrão mental que nos permite observar
as coisas sempre sobre a nossa ótica. Então, qual que é a tendência? A gente tentar encaixar as coisas do mundo no nosso ponto de vista. E aí o que acontece? A gente tem a tendência de achar que o nosso ponto de vista é sempre o certo e que o outro está errado. Então a gente passa a ter um olhar julgador sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre as situações, porque nós pensamos daquele jeito. E Joana nos pede justamente o contrário, que a gente corrija nosso ângulo de observação da vida. Porque como nos disse Jesus no Evangelho, nós vamos sempre ser julgados de acordo com a forma como a gente julga. E aí eu pergunto para vocês, se não quiserem responder, não precisa para não constranger ninguém, mas que façam essa resposta mental. Alguém de vocês gosta de ser julgado? Eu acho que não. Pelo menos eu não gosto. Mas se a gente não gosta de ser julgado, por que a gente julga o outro? Por que a gente esquece daquilo que Jesus nos disse, que a gente vai ser julgado exatamente na mesma medida que nós julgamos? Então a gente precisa aprender a viver melhor em sociedade, corrigir o nosso ângulo de observação da vida, percebendo que nós todos estamos envolvidos no mundo pela lei de cooperação. Não estamos aqui isolados ou jogados aleatoriamente nesse planeta para expor no sol o nosso ponto de vista. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para crescer e principalmente para que aprendamos a nos relacionar nesse mundo. Então a gente esquece que muitas vezes nós somos os outros dos outros. Então a gente precisa mudar a nossa forma de ver e de pensar. E como eu já disse aqui outras vezes, mas eu gosto desse ponto porque ele sempre se encaixa em muita coisa, nessa questão de observação da vida, como que a gente enxerga a vida? Então nos diz a PNL, que é a Programação Neurolinguística, que o mundo muda quando a gente muda. Então significa que quando a gente muda a nossa forma de pensar, quando a gente muda a nossa forma de enxergar o mundo, ele também vai mudar. Não por mágica, não vai mudar de uma hora para outra, mas é a nossa forma de olhar que vai mudar. E tudo depende da forma como a gente olha. Lembra que a gente falou no início que o mundo é uma projeção do que a gente traz por dentro? Então, a forma que eu trabalho as questões internas vai refletir na forma como eu vejo o mundo. Se eu tenho um conflito interno, se eu tenho complicações internas, obviamente eu vou projetar isso para o mundo e o mundo vai ser julgado conforme o meu padrão. E aí duas situações vão acontecer. Ou a gente vai olhar para tudo e enxergar o caos, ou a gente vai enxergar para tudo e perceber oportunidades. É aquela história do copo, né? Ele está meio cheio ou está meio vazio? Depende de quem olha. Então isso vai refletir na nossa forma de ser. Nós somos otimistas ou somos pessimistas? Quando a gente presta atenção no mundo somente pela ótica dos jornais, das notícias, da internet, a gente tem a tendência de achar que esse mundo não tem mais jeito. Ele está um caos, então é melhor vir logo um novo dilúvio, passa tudo, acaba, vamos passar a régua e começar do zero. Seria fácil. Se fosse fácil assim, Deus já teria feito. Mas as coisas também podem ser olhadas de maneira diferente. Nós podemos olhar tudo como um momento de transição. Diz aquele ditado, que nas crises a gente encontra oportunidades. E a gente está vivendo uma crise justamente para encontrar essas oportunidades. E uma coisa é certa, não estamos aqui por acaso. Não estamos vivenciando esse momento por acaso. Se escolhermos reencarnar nesse momento, nesse exato instante da transição, é porque a gente precisa aprender algo. E mais do que isso, tem algo que a gente possa fazer para contribuir com o mundo. Porque o mundo depende de nós. Então Jung nos fala sobre a nossa sombra, Então, quando a gente projeta nesse mundo o caos que a gente tem dentro de nós, nessa projeção, é porque a gente está ainda ignorando a nossa sombra, que ele chama de aqueles pontos negativos que a gente ainda tem. Então, quando a gente ignora a nossa sombra, a gente fica julgando os outros pela nossa ótica de ser.
Agora, quando nós enfrentamos a nossa sombra, entendemos que a gente também tem pontos a serem melhorados, a gente olha o mundo com um olhar melhor. Porque a gente pensa, se eu não estou bom ainda, se eu ainda não sou puro e perfeito, por que eu vou esperar que o outro seja? Então a minha forma de enxergar o mundo vai mudando. A PNL nos diz isso quando fala sobre essa questão de quando a gente muda, o mundo muda, mas Jesus já nos deu a mesma coisa de outra forma. Então quando ele nos diz, se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, ele pode dizer para essa montanha, vai daqui para lá, e ela vai. Claro que isso é uma forma figurativa, mas Jesus está nos mostrando ali que quando a gente muda o nosso jeito de ser, quando a gente tem fé, e a gente vai falar sobre a fé daqui a pouco, a gente vai mudando a nossa forma de ver as questões. Então a gente não vai mais se afligir pelos problemas, a gente já não vai mais sofrer pelo lado pessimista, a gente vai enxergar em tudo oportunidades. Porque se nós estamos evoluindo, se nós estamos crescendo e precisamos aprender aqui a ter elementos para a nossa progressão espiritual, como é que nós vamos fazer isso? Se nós temos que aprender, a gente vai aprender no lugar onde está tudo certinho? Qual será o nosso aprendizado? Então tudo isso aqui é uma forma de nos treinar para um mundo melhor. Viver as experiências aqui é nos fortalecermos espiritualmente para que possamos merecer esse novo mundo. Porque nos diz Jesus, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Hoje nós choramos, mas se a gente tiver a atitude correta, a gente vai transformar o nosso choro em motivos de alegria. A gente vai perceber que, embora o mundo esteja complicado, que eu esteja inserido nesse mundo de provas e expiações para aprender algo. E Jesus já nos disse que nesse mundo a gente teria as aflições. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas nos disse que tem de bom ânimo. Então, para a gente ter bom ânimo, a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar a vida. Se a gente olha só dor e sofrimento em todo lugar, significa que isso ainda está muito implícito dentro de nós. Se eu vejo o caos, a sujeira, a corrupção em todo lugar, é porque talvez o nosso ser ainda esteja assim. Então a gente tem que mudar o nosso jeito de ser, mudar a nossa forma de pensar. Isso é corrigir os ângulos de observação da vida. Isso é mudar a nossa história. É o que a gente faz aqui, que a gente fala aqui na doutrina espírita, que é muito fácil a gente falar, mas a gente percebe o quanto é difícil pôr em prática, é a nossa reforma íntima, ou seja, mudar a chavinha, mudar o ponto ali de reflexão que nos faz pensar de forma equivocada. Então, não olhar o mundo pela ótica dos outros, seja desses influencers, seja dos jornalistas, mas que a gente tenha maturidade suficiente, que a gente tem aí 2000 anos de evangelho para nos mostrar elementos mais que suficientes para a gente poder enxergar o mundo de maneira diferente. Porque se a gente não corrige nosso ângulo de observação da vida, se a gente não muda o nosso jeito de pensar, se a gente olha as coisas e os problemas da vida sempre pela mesma ótica, sempre focando só no problema e nunca na solução, como é que a gente vai chegar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz? Como é que a gente vai ter paz sabendo que os outros estão falando mal de mim? Como é que eu vou dormir tranquilo, sossegado, em paz, sabendo que o mundo está assim, está assado? Então a gente precisa refletir sobre como estamos levando a vida, como nós estamos olhando, porque a forma como a gente olha muda totalmente o nosso jeito de ser, muda totalmente a nossa forma de agir. Então que possamos pensar sobre isso, como que nós estamos olhando a vida, como que a gente está enxergando a situação de agora, como um caos ou como oportunidade. Para a gente ter paz, a gente precisa ficar mais tranquilo em relação a essas coisas. Mas ela continua. Então, nos diz ela assim, que ames e perdoes. Aí que o bicho começa a pegar. Aí que a coisa pega. Porque corrigir os ângulos de observação da vida, ok. Eu posso exercitar a minha forma de pensar, vou mudar. Então faço aqueles exercícios de mentalização e eu vou mudando o meu jeito de pensar.
Controlar a minha ambição também é fácil, porque a nossa renda é muito limitada, então não é tão difícil a gente chegar no equilíbrio. Agora, amar e perdoar, aí o bicho pega. Mas o que quer dizer isso? Que ames e perdoes. Jesus já nos tem mostrado isso, né? E eu tenho falado bastante sobre isso também, porque para mim é aquilo que, de tudo que Jesus falou, é o que pega mais, é o que realmente a gente tem que aprender, que quando a gente aprender isso, todo o resto vai meio que destravar. É que nem um videogame, sabe? Quando você consegue achar a chavinha, ela destrava toda a fase. Então, quando a gente entender justamente essas palavras de Jesus, todo o resto vai estar destravado, que é amai-vos uns aos outros. E, como a gente sempre diz, amai-vos uns aos outros e ponto final. Jesus não disse, amai-vos uns aos outros, vírgula, porém, amai-vos uns aos outros, entretanto, amai-vos uns aos outros, contudo, não. Qualquer coisa que a gente acrescente depois disso é um julgamento nosso. É uma forma da gente olhar o mundo diferente. É uma forma ainda da gente mostrar o nosso orgulho, nossa arrogância, nossa prepotência. É uma forma da gente discriminar as pessoas em castas, em rótulos. Então a gente não pode condicionar o amor a determinadas condições. Jesus foi muito claro: amai-vos uns aos outros e ponto final. Por isso que eu digo que quando a gente finalmente conseguir entender isso, que nós não conseguimos, mas estamos lutando para isso. Quando a gente finalmente conseguir entender isso, todo o resto destrava. Então toda a nossa forma de enxergar o mundo vai mudar, porque a gente vai entender que o amor, como nos diz o apóstolo Pedro, o amor cura os pecados do mundo. Então a gente não vai resolver os problemas do mundo com ódio. A gente não vai resolver os problemas do mundo com separação. A gente não vai resolver os problemas do mundo com disputas. Quais elas sejam, a gente vai entender que o que vai mudar realmente o mundo é o amor. O mundo de transição que a gente está vivendo é justamente oportunidades para a gente vivenciar o amor na sua mais infinita expressão. O amor na sua mais profunda concepção para a gente entender esse mundo novo que está chegando. Porque a gente quer um mundo melhor. Todos nós queremos que o mundo de regeneração chegue melhor. Mas como que a gente quer que chegue esse mundo de regeneração? O que os Espíritos nos dizem sobre a regeneração? Que é um mundo onde o mal vai perder força. Ainda vai ter um pouquinho, mas ainda vai ser muito limitado. Então o mundo será melhor. Mas para a gente ter um mundo de regeneração, onde o mal vai diminuir, onde o amor vai prevalecer, o que precisa acontecer? Que a gente ame o outro como a gente gostaria de ser amado. É uma regra simples, básica, mas que é tão difícil de ser colocada em prática, porque a gente cria condições para exercer o amor. Então a gente ama o outro desde que o outro pense como a gente. Eu vou amar o outro desde que o outro faça o que eu quero. Então a gente põe condições para o amor. E a gente percebe que até nos relacionamentos é assim, né? No começo um diz para o outro, ai que lindo, eu amo você do jeito que você é. Do jeito que eu aceito você com todas as suas imperfeições. Passa alguns meses, alguns anos, e aí a gente já começa, você podia fazer assim. Isso que você está fazendo não é legal, você podia fazer diferente. Ou seja, a gente já tenta moldar o outro. Apesar de ter dito que amava o outro como ele realmente é. Então a coisa não fecha. Mas Jesus nos disse, amai-vos uns aos outros, e ponto final. Então a gente precisa aprender realmente a amar o próximo como nós queremos ser amados. E isso nos leva a outra condição que Joana nos falou, que ames e perdoes. E aí que a coisa fica mais complicada ainda, porque como é difícil perdoar aqueles que nos machucam. Como é difícil perdoar aquele que nos magoa. Como é difícil perdoar aqueles que nos traem. Como é difícil perdoar aqueles que estão sempre em conflito conosco. Porque a gente tem uma ideia equivocada do perdão. Porque ele está ainda implícito no nosso orgulho, que ainda é muito forte. E vai ficar ainda muito forte enquanto a gente permitir. Mas o nosso orgulho não permite que a gente perdoe de maneira absoluta.
Porque a gente tem a tendência de achar que quando a gente perdoa, a gente está estimulando a impunidade. Que a gente está passando pano nas dificuldades do outro, nos defeitos do outro, e que vai ficar tudo bem. Mas uma coisa a gente tem que perceber: o perdão não é para outra pessoa. O perdão é para nós mesmos. Como assim? Quer dizer que o sujeito me magoa, me ofende, me agride, e o perdão é para mim? Sim. Porque o que acontece? Quando a gente não perdoa, a gente fica com aquele lixo mental dentro de nós. Então a gente fica com aquela mágoa ainda muito forte dentro de nós. E quem que vai sofrer com isso? Não é o outro, é nós. Porque como nos diz o ditado, quem bate, esquece. Quem apanha, lembra. Então às vezes aquilo que a pessoa falou, que nos magoou, pode ter sido não intencional, pode ter sido simplesmente um momento ruim que a pessoa falou, uma palavra errada, numa hora errada, e ela seguiu a vida. E a gente fica ali, com aquela mágoa ainda dentro da gente. Fica que nem café requentado. Alguém aqui gosta de café requentado? É horrível, né? Mas se a gente não gosta de café requentado, por que a gente gosta de requentar coisa ruim? Isso é o que a gente chama ressentimento, ou seja, ressentir. Então não basta ter a dor de ser traído, não basta a dor de ter sido magoado. Eu preciso requentar isso, eu preciso sentir de novo. Então ele acorda o outro dia, a gente já lembra do que o outro fez. Daí passa o outro dia, a gente lembra de novo. Então a gente fica requentando aquele sentimento negativo. Então a gente não perdoa porque a gente está sofrendo essa mágoa. E muitos dos espíritos obsessores que chegam no trabalho mediúnico querem justamente isso. Eles acreditam naquela ideia fictícia de que, se vingando, eles vão ficar melhor. Então eles querem fazer a pessoa sofrer para que eles se sintam melhor. É uma ilusão que eles criam na cabeça deles. E a gente na Terra aqui não precisamos estar desencarnados para querer se vingar de alguém. Porque em vez de perdoar, a gente sempre tem a tendência ainda de seguir a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Diz o ditado, né? Chumbo trocado não dói. Mentira, dói sim e dói muito. Porque esse círculo vicioso de dor não ajuda ninguém, nem a nós, nem o outro. Por isso que por isso que o Evangelho nos diz que o perdão não é para o outro, é para nós. Porque quando a gente perdoa, a gente livra daquele peso que a gente está carregando. A gente tira esse peso, essa mochila pesada que nos impede de seguir a caminhada, larga na beira da estrada e ficamos mais leves para seguir em frente. A gente não está passando a mão na cabeça do outro, a gente não está colocando impunidade, defendendo a impunidade quando a gente perdoa. Porque o que o outro faz, ele vai ter que se corrigir em algum momento. Porque ele não feriu a gente. A gente pensa que ele nos feriu, mas em verdade ele feriu a sua própria consciência. Então a sua própria consciência vai determinar o momento que ele vai ter que reparar aquilo, independente da nossa ação ou não. Por mais que a gente tente se vingar, por mais que a gente tente, procure meios de fazer a pessoa sofrer, por mais que a gente torça, porque às vezes a gente não faz isso diretamente, mas a gente fica mentalmente falando, tomara que a pessoa se dê mal, tomara que aconteça isso, tomara que ela caia numa casca de banana e se arrebente, tomara que ela seja demitida porque ela me tratou mal no trabalho. Então a gente fica com esses dardos mentais e acha que está tudo bem, mas isso está fazendo mais mal para nós do que para o outro. Então quando a gente perdoa, a gente permite que essa carga seja liberada, porque o outro vai dar conta da sua consciência em algum momento. Nós não podemos corrigir o outro, isso é um fato, mas nós podemos corrigir a nós mesmos. Por isso que quando a gente ama o outro e perdoa, a gente está fazendo um presente para nós mesmos. E isso é motivo mais que suficiente para a gente entrar em paz. Porque se a gente tem dificuldade de amar, se a gente não consegue perdoar, como é que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro de noite e dormir tranquilo, em paz, sabendo que a gente está requentando essas emoções negativas? Torcendo para que esse círculo vicioso continue acontecendo,
torcendo para que a pessoa fique mal, torcendo para que alguma coisa aconteça. Então a gente não consegue ter paz. A paz só vem da nossa consciência tranquila. Ou seja, se a gente faz o que deve ser feito, se a gente fez o que deveria ser feito, não precisamos querer mudar o outro. Não podemos querer que o outro se modifique. A gente pode ajudar, mas o outro vai decidir quando mudar ou não. Mas a nossa parte que a gente tem que fazer não é egoísmo, mas é uma questão de dever cumprido, fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente não amar e não perdoar, nós estaremos sempre com problemas de viver em sociedade. Porque a gente sempre vai ter conflitos, sempre vamos nos questionar, sempre vamos entrar em conflito com outras pessoas. Então é melhor a gente mudar isso dentro de nós. E Joana continua, né? Que te entregues às mãos de Deus. Ou seja, ela está falando aqui da nossa fé. Quando a gente se entrega às mãos de Deus, ou seja, a gente confia no Deus que nos criou, que nos dá força, a gente consegue viver com mais tranquilidade. Mas essa entrega às mãos de Deus não é aquela fé passiva que muitas vezes a gente quer ter. Ou seja, de ficar paradinho no nosso lugar esperando que Deus faça alguma coisa, esperando que a nossa família faça alguma coisa, esperando que o nosso chefe faça alguma coisa. Então a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar, mudar o nosso ângulo de observação da vida, como nos diz ela, para fazer entender que a fé vai nos dar segurança para conseguir seguir em frente. Porque o que acontece? O que é a falta de fé? A falta de fé é justamente a gente não enxergar além um horizonte melhor. E é muito comum isso, é uma tendência que nós temos, que quando nós estamos sofrendo, a gente achar que esse sofrimento não vai acabar nunca. E que parece que todo mundo está bem, só a gente que sofre. E que esse sofrimento nunca vai acabar. Só que se a gente entende que Deus é justo e bom, que Deus é puro e perfeito na sua essência, como é que Ele vai colocar um sofrimento eterno em cima de questões pontuais? Vamos lembrar lá da nossa lei de progresso. Se nós somos criados simples e ignorantes, porém fadados à perfeição, à alegria, à felicidade, então naturalmente aquele momento que a gente vive hoje é de transição, ou seja, não aprendemos tudo, mas também já não ignoramos tantas coisas. Então a gente está num constante progresso, estamos num constante aprendizado. E como que eu posso achar que eu vou sofrer eternamente por uma coisa pontual? Se nossa vida está mudando o tempo todo, se eu estou sempre crescendo, sempre aprendendo, não tem como eu ser condenado para a vida toda. Então isso é a base da nossa fé, é entender que tudo tem um prazo para acabar. O nosso sofrimento tem um prazo para acabar. As nossas dores têm um prazo para acabar. Como diz Maria de Nazaré para Chico Xavier, tudo passa. Mas quando a gente está no sofrimento, eu entendo, é difícil. A gente tem a tendência de achar que aquilo não passa muito, porque o nosso padrão de comparação é muito relativo. Enquanto encarnados, a nossa visão de tempo é uma. Enquanto desencarnados, a nossa visão de tempo se amplia. Então a gente passa aqui na vida na Terra, uma vida inteira de sofrimento. E uns têm 20, 30, 50, outros 80, alguns já estão passando de 100 anos, e a gente acha que 100 anos é muito tempo sofrendo. Pode ser que sim, depende do ponto de comparação. Se a gente compara com a vida terrena, 100 anos, 80 anos, pode ser muita coisa. Mas o que é 100 anos perante a eternidade? É isso aqui, ó. É um piscar de olhos, é um estalar de dedos, é um segundo, relativamente falando. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que as nossas dores na Terra têm um prazo para acabar. Se a gente não consegue ter fé, se a gente fica focado somente no problema, somente nas questões materiais, somente no mundo que a gente vive agora, a gente não consegue enxergar o futuro melhor lá na frente. Isso acaba com a nossa fé, porque não nos dá estímulo para continuar. Se a gente foca somente na matéria, ignorando o ponto de vista espiritual,
Qual que é a lógica do processo? Vale a pena eu acordar todo dia às 5 horas da manhã, pegar um Inter 2 lotado, chegar no trabalho, enfrentar um ambiente tóxico, cheio de gente chata, para nada? Para depois eu morrer e ficar sem nada? Não tem lógica isso. E é justamente essa falta de lógica, essa falta de motivação, essa falta de visão faz com que as pessoas muitas vezes entrem em depressão, porque elas estão olhando só o momento atual. Temos que enxergar além, temos que ver além as oportunidades, porque se Deus nos deu a vida e nos deu esse universo todo, Ele sempre tem um plano melhor para a gente. Então, se entregar às mãos de Deus é justamente entender essa lógica divina e entender também que Ele está junto conosco o tempo todo, que nós não estamos sozinhos nessa luta e que tudo isso que a gente sofre agora vai passar. A gente precisa apenas enxergar além. Isso é ter fé, isso é ter esperança. Por mais que as tempestades aconteçam, o sol sempre volta a brilhar. Por mais longa que seja a noite, um dia sempre amanhece. Por mais dificuldades que a gente esteja passando, um dia isso passa. E vai passar quando a gente entender a lição. Quando cair a ficha, ou seja, quando a gente entender por que a gente está passando por aquilo e perceber que aquelas nossas aflições estão relacionadas com outras questões do passado, a gente vai entender essa mecânica divina, essa lógica e vai enfrentar a vida com mais tranquilidade. Lembra quando a gente falou que cada um tem a sua consciência quando magoa e quando trai? Ou seja, o problema que a gente está vivendo agora não é aleatório, ele está conectado com outras questões do passado e que estão sendo trazidos agora justamente para eu vivenciar essa experiência e seguir em frente. Isso me dá a certeza de que a vida vai continuar. Então, se entregar às mãos de Deus é alimentar a nossa fé, porque para um materialista que acredita no nada, não tem lógica nenhuma. Isso traz mais dor e sofrimento do que a própria ideia de futuro, de eternidade. Então, Deus nos fez para a felicidade. Vamos lembrar sempre disso. Ele não está nos fazendo sofrer porque é um Deus cruel, um Deus sádico que está nos fazendo sofrer aleatoriamente. Ele está nos dando oportunidades de aprendizado. Se entregar às mãos de Deus é confiar que tudo isso tem um prazo para acabar. Se a gente não consegue enxergar lá na frente um horizonte melhor, se a gente está focado só no problema e não consegue achar a solução, se a gente fica achando que a tempestade vai durar eternamente na nossa cabeça, como é que a gente vai chegar de noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, em paz, sabendo que tudo isso está ali virando um caos na minha mente? Então é confiar que as coisas vão melhorar, na medida do esforço que eu faço para mudar isso. Por isso que a gente tem que fazer todas as outras coisas que Joana nos disse antes. Não ambicionar em demasia, que mudar a nossa forma de ver as coisas, que a gente ame e perdoe, para que toda essa fé seja lúcida na minha mente para eu enxergar. E aí a gente vai entender que aquilo que o Salmo nos diz, que a gente vai atravessar pelo vale de lágrimas, onde uns vão cair à direita, outros à esquerda, mas a gente não será atingido. A fé cega, a fé sem pensar, vai pensar que nós não vamos ser atingidos, porque somos seres iluminados, predestinados por Deus a viver em paz. Mas não é isso. É porque a gente entendeu o processo, a gente sabe que aquilo é uma fase e a gente segue em frente, mesmo sem olhar dificuldades, ou sentindo dificuldades, mas não se deixando afligir por elas. Porque se a gente fica desviando o nosso olhar para a esquerda ou para a direita, a gente esquece da nossa essência. E eu não estou falando em termos políticos, tá? Estou falando do termo evangélico, que uns caem à direita, outros à esquerda, e a gente vai seguir em frente. Ou seja, a nossa forma de encarar a vida vai nos mostrar que a gente vai superar aquilo, porque a gente tem fé que tudo isso vai passar. Tudo isso tem um prazo de validade para acabar. Então o sofrimento que a gente está passando agora não será eterno. A fé nos mostra isso e que a gente precisa alimentar essa fé. E por fim, já indo para o final, Joana nos diz: e que por fim cumpra fielmente com os seus deveres. Ou seja, a gente precisa ter
uma consciência da nossa responsabilidade. Se a gente não faz o que a gente deveria ter feito, como é que a gente vai viver em paz? Quando a gente vai reencarnar, a gente tem aos nossos olhos um resumo das nossas vidas anteriores. A gente sabe ali as coisas que a gente fez. A gente tem consciência do mal que a gente praticou. Temos consciência que a gente vai reencarnar no compromisso de fazermos a nossa vida ficar diferente. Então a gente assume determinadas responsabilidades que precisam ser cumpridas. Se a gente não cumpre os nossos deveres, como é que a gente quer ter resultados? Como a gente falou, se a gente espera que outros façam o nosso trabalho, a gente não fica em paz. Se a gente terceiriza o nosso serviço, a gente não consegue sossegar, porque a gente fica sempre achando que a nossa família precisa mudar, que o nosso ambiente de trabalho precisa mudar, que o sistema de governo precisa de mudar, e a gente não faz o que deveria ser feito. A gente não faz a nossa parte para um mundo melhor. Então a gente quer a paz no mundo, mas não cumpre com as nossas obrigações. Estamos falando aqui de deveres e direitos. Muitos de nós exigem direitos, mas esquecemos dos nossos deveres para com a sociedade. Os deveres são cumprir as leis, ter uma vida honesta, uma vida de propósitos. Claro que não somos perfeitos, então a gente vai cometer erros, mas que esses erros sejam cometidos mais por nossa ignorância de entender o que é certo, do que propriamente pelo mal ou por procrastinar. Porque se a gente não faz o que precisa ser feito, é nós que vamos ter dificuldades de viver em paz. Porque a nossa vida espiritual, como dissemos, já vem com um saldo negativo. Então a gente vai reencarnar e como a gente recebesse um extrato da nossa conta espiritual. Ó, você está no devedor aqui. O que você vai fazer para mudar isso? Ah, eu me comprometo a fazer isso, isso e aquilo. Ok. Aqui é aprovado teu processo, tua renegociação da dívida. Você vai reencarnar com a proposta de se reconciliar com aqueles que você considera inimigos. Você vai reencarnar com o propósito de fazer um bem para a sociedade. Você vai reencarnar com a proposta de fazer isso e aquilo. E a gente vem, e quando reencarna, o que acontece? A gente se deixa envolver, como nos diz o Evangelho, né? Com o conforto do nosso século, com as tranquilidades que a vida nos oferece, com o sossego das mídias eletrônicas, ou seja, a gente vê um mundo virtual bonito e a gente vai esquecendo do que tem que ser feito. Então a gente vai esquecendo de amar uns aos outros, como Jesus nos ensinou, e a gente começa a alimentar sentimentos de ódio, porque o outro pensa assim e não pensa assado. A gente esquece de fazer os nossos trabalhos de caridade para ajudar os menos favorecidos, porque a gente está confortável na nossa sala, na nossa série lá interminável, então a gente esquece do mundo, então a gente não cumpre exatamente os nossos deveres. E isso é um problema, porque a gente fica com uma pendência espiritual ainda. Então, se Deus renegociou nossa dívida, significa que Ele dá prazo para a gente negociar. Mas a cada encarnação que a gente não faz o que tem que ser feito, essa dívida fica mais pesada. Porque no banco é assim, você pode chegar lá para o gerente e dizer assim, eu quero renegociar minha dívida. Ok, vamos parcelar isso, só que tem juros. Na nossa vida espiritual, entre aspas, é a mesma coisa. A gente vai renegociar, mas a cada oportunidade perdida, a gente assume uma dívida maior com a nossa consciência. Porque a gente tem a possibilidade de fazer o bem e não fazemos. A gente tem a possibilidade de fazer o certo e não fazemos. A gente tem a possibilidade de amar uns aos outros e não amamos. A gente tem a oportunidade de perdoar uns aos outros e não perdoamos. Ou seja, a gente não cumpre fielmente os nossos deveres. Então a gente fala de cumprir fielmente os nossos deveres, não é só sobre questões materiais, mas principalmente nas questões morais. Jesus já nos deu um verdadeiro tutorial, um manual de autoajuda mais perfeito, chama-se Evangelho, para nos ensinar a viver melhor. Por que a gente tem dificuldade de fazer aquilo que Jesus nos ensina? Por que a gente tem dificuldade de fazer o que tem que ser feito? Então a gente tem que trabalhar o nosso orgulho, trabalhar o nosso ego,
para que ele realmente encontre um ponto de equilíbrio e a gente faça aquilo que o mundo espera de nós. Se a gente quer um mundo melhor, mais puro, mais perfeito, que esteja em paz, essa paz começa dentro de nós, dentro do nosso propósito de fazer o que tem que ser feito. Então é ter consciência da nossa responsabilidade conosco mesmo e com a sociedade. Porque se a gente não faz isso, como que a gente vai ter paz? Como é que eu vou colocar a cabeça no travesseiro de noite para querer dormir em paz, sabendo que eu ainda não faço o que tem que ser feito? Então a gente começa a lembrar das coisas, eu preciso me exercitar mais, eu preciso mudar a minha alimentação, e a gente acorda e esquece. Então a gente fica ali pensando, eu preciso amar, eu preciso perdoar, eu preciso deixar de julgar, eu preciso fazer isso, eu preciso, mas não fazemos. Então a gente quer que o mundo se transforme, mas a gente não faz a nossa parte. E o mundo só vai se transformar quando a gente se transformar. É o que Kardec nos mostra. A reforma, por isso que ele diz, a gente fala aqui na doutrina, né, que a reforma íntima, ou seja, não dá para a gente mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo íntimo. Quando a gente se modifica por dentro, a gente cria uma psicosfera diferente, e isso vai imediatamente impregnar a nossa família, os nossos amigos, e numa projeção geométrica se espalha para todo mundo. Aí que o mundo vai realmente completar a transição. Não vai ser numa data específica, ou seja, chegou naquela data tal, agora o mundo passou a regeneração, acabou o mal por decreto. Não é assim. É uma reforma de dentro para fora. É aquilo que a gente tem dentro de nós que vai se projetar. Então o mundo vai ser um mundo de paz quando a gente mudar a nossa forma de ser. Quando a gente muda, o mundo muda. Quando a gente faz diferente, o mundo traz resultados diferentes. Então é fazer o que precisa ser feito, cumprir fielmente os nossos deveres, porque isso tudo vai trazer paz e harmonia para dentro de nós. Então, como dissemos, a gente não trouxe uma fórmula mágica aqui para fazer a mudança do mundo, não trazemos uma fórmula mágica para ter paz no mundo e dentro de nós, mas é um conselho de Joana, nesse parágrafo do livro, que ela nos mostra como a gente pode conseguir a paz mesmo enfrentando dificuldades. Que pensemos nisso, que tenhamos um ótimo domingo, uma ótima semana e muita paz a todos nós. Obrigado.